Então, pessoal, vamos fazer agora a base da casa. Então, temos aqui na fotografia uma pequena base aonde a casa foi colocada. Veja, nesse canto aqui. Dá para observar que a casa foi feita em cima de uma plataforma. Então, eu vou pegar 3 plaquinhas aqui. 3 eu ainda acho que é alto demais. Vou usar apenas 2 delas. Vou usar 2 delas para fazer a plaquinha. Vou pôr a casa em cima e tirar a medida que eu acho que vai dar certo. Eu vou fazer um pouquinho maior do que da foto. Eu vou pôr a casa em cima da plaquinha, gente, e cortar, usando a própria casa como medida. Vou deixar um espacinho, um beiralzinho, sabe? Bom, isso não tem segredo, eu vou cortar e já vem com a placa cortada. Bom, pessoal, cortei 2 plaquinhas, já colei. Então, pessoal, eu usei a cola de silicone para colar as 2 plaquinhas uma na outra. E ali eu vou também usar a cola de silicone para passar na base da casa e fixá-la na base. Tá bom, pessoal? Tô tirando um pouco do excesso para não atravessar para fora, né? A plaquinha tem um lugar certo, uma medida certa para encaixá-la. Encaixei ela e agora eu já tô marcando aqui o lugar onde vai ficar os tijolos. Eu tô usando um estilete para afundar. Vou acelerar essa parte, pessoal, porque eu já fiz várias vezes, vocês têm me acompanhado como que eu faço. E para não ficar tão longo o vídeo, eu vou acelerar, tá bom? Bom, pessoal, agora eu tô usando ali o marrom e um pouquinho do preto misturado. E eu vou passar ali na base para dar uma escurecida, entrando bem com o pincel nos veinhos, entre um bloquinho e outro, eu vou fazendo assim em toda a lateral, tá? Depois eu vou clarear um pouquinho essa cor, usando ali o marrom clarinho, né? Para dar uma clareada, vou pôr um pouco do rosa e o marrom e vou fazer aquela corzinha mais suave, que é de cerâmica clara. Então eu vou passar para dar uma clareada. Vou esperar secar e já vou entrar com a massa que eu vou passar também em toda a lateral, cobrindo parcialmente os tijolos, tá? Bom, pessoal, agora que secou a tinta, eu vou vir agora com um pouquinho de massa, porque olhando aqui na casa, olha, tem algumas partes que tem massa, outras partes não, né? Então a gente vai tentar replicar isso aqui, ó. Aqui vem até aqui atrás assim, aqui na frente tá desgastado e aqui o mato tá tampando, né? Mas a gente vai passar em todos os lados assim.
Bom, pessoal, agora, enquanto a massa ali vai endurecendo, eu já peguei a tábua que vai servir de base para nossa casa. Eu vou fazer aqui um fundo com a tinta preta. Bom, pessoal, agora o fundo não tá totalmente seco, mas eu vou colocar aqui, ó, essas bolinhas aqui, que serão o pezinho. Então, essa aqui é a parte de baixo da casa. Aqui é apenas o fundo, né, para ficar bonitinho. E aqui a gente vai trabalhar. E eu cortei, pessoal, uma base de isopor para colocar aqui. E pintei o fundo de preto, mas não é para mim colar aqui, ó, porque eu vou trabalhar com ela aqui em cima no branco. Eu passei o preto aqui apenas para proteger o isopor para ele não derreter, tá bom, pessoal? Mais no centro aqui. Eu vou passar aqui, gente, ó, no próprio isopor e vou vir caminhando por aqui, ó, assim, para ajudar na fixação. E vou aqui centralizar, assim. E agora que a gente vai trabalhar em cima disso, enquanto a nossa tábua acaba de secar, tá? Eu vou usar o preto, por aqui uma bandejinha para poder estar auxiliando na diluição da tinta. Água para diluir a tinta e o pincel e um paninho, gente. Sempre é bom ter um paninho para poder estar limpando o pincel. E vamos limpar.
Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês a medida, né? A medida aqui da minha base é de 20 por 20. E eu cortei uma plaquinha de 18,9. Bom, pessoal, agora que a base endureceu, já tá sequinha, eu vou ver aonde eu vou pôr a casa. Se eu vou centralizar, se eu vou pôr aqui mais pro meio. Eu deixo essa bordinha aqui para receber aqui, gente, um acrílico, uma estufinha que a casa vai ficar dentro dessa estufa. Entende? Seria uma estufa de 20 por 20. Então, ela fica aqui, não tem o perigo de correr, nem para fora e nem entrar para dentro. Então, é bom deixar essa pequena base aqui, é uma base de apoio. Mas eu sempre centralizo a casa no meio. Desta vez, eu vou deixar ela mais para o fundo aqui, para a gente ter um espaço aqui, para a gente trabalhar bem aqui. Para ter um quintal até relativamente grande. Já fixou a casinha, então temos aqui um pouco de espaço aqui, aqui e aqui. E atrás também temos espaço, tá vendo? Que dá pra gente trabalhar com ela. Aqui, gente, eu vou pintar aqui com a tinta marrom. Vamos usar esse marrom aqui, né? Que é um marronzinho um pouquinho mais claro. Vamos passar em toda a base. Bom, pessoal, já secou, né? Então, agora eu vou colocar aqui a cola branca. Agora, vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Passar a cola e depois jogar a terra. Bom, pessoal, passei ali a cola e salpiquei a terra. E agora, olhando aqui na casa, a gente vê, essa casa, ela tá abandonada, né? Não parece que mora gente nessa casa, que o mato tá por todo o quintal aqui. Olha aqui em frente, essas duas janelinhas, tem essa árvore, chegou a crescer um mato bem alto aqui. Aqui atrás da casa temos também uma árvorezinha bem ralinha, sem muitos galhos. E aqui na frente, então se nota que quase não tem quem more nela. Mas dá para ver aqui a terra, sabe? Então a gente vai colocar em algumas áreas apenas e vai salpicar a grama agora, né? A serragem colorida. E vamos tentar não fazer assim do jeito que tá aqui na foto, porque é um abandono. Vamos criar o nosso quintal agora, né? Mas vamos pegar assim essa árvore, essa daqui do lado, alguns matos, graminhas. Vamos pegar essas coisas aqui sim, né? Vamos fazer o nosso quintal agora, como se a casa tivesse cuidado. Mas vamos pôr aqui assim, ó. Aqui assim a gente coloca um arbusto aqui, aqui a gente coloca outros, né? Põe gramado para criar o nosso cenário. Então, vamos lá. Vamos continuar. Deu uma leve secada, não secou 100%. Mas eu já vou começar a lidar com a parte de cima. Eu vou continuar com a cola branca. Em algumas áreas eu vou salpicar aqui o verde. E vou pôr, sim, algumas vegetações. Vamos começar com as vegetações rasteiras. Tenho aqui já a minha graminha preparada, também tenho alguns tapetinhos de grama de um outro trabalho, sobrou, vou aplicar ali também. Também eu tenho aqui, pessoal, esse tipo de vegetação.
É um musgo desidratado, que eu também vou usar ali. Bom, em algumas partes da casa eu vou colocar também esse musgo aqui desidratado, tá? Bom, pessoal, agora eu fiz a coleta desses galinhos, né? Que a gente encontra na rua mesmo, onde tem praça, onde tem árvore. E eu coletei esses galinhos e eu vou preparar eles para compor ali o nosso cenário. Então, eu tenho aqui espuma pintada na cor verde. Gente, isso daqui é serragem, para quem quer saber, né? Que sempre tem alguém que chegou agora no canal. É serragem colorida, viu? Eu comprei no Mercado Livre. E você pode também adquirir até assim de graça em marcenaria, que às vezes eles jogam fora, né? Só que como aqui perto da minha casa não tem, e quando eu acho, vem com muita madeira grossa, misturas assim de madeiras que não são tão boas, eu prefiro comprar no Mercado Livre, que já vem bem fininha, né? Bem preparada para pintura. Aí eu peneiro, separo o tamanho que eu quero e aí eu faço a coloração da cor que eu quero, né? E a espuma, mesma coisa, é espuma mesmo dessas de sofá, né? De colchão, bucha velha que você não usa mais, ou então até nova, você pode comprar, não sei, né? Tem algumas coloridas. Essa daqui eu comprei e colori ela e bati bem batido, bem trituradinho mesmo no liquidificador com água, tá? E depois eu colori ela e deixei secar. Então eu fiz várias cores para mim estar usando nos meus trabalhos.
É isso. Eu preciso falar, pessoal, porque sempre tem alguém que pergunta, o que que é esse negócio verde? Então, eu tô falando, no vídeo, eu falo quase todos os vídeos, mas pode ser que chegou alguém agora, né? E vai querer saber. Então, é isso, gente. Eu vou colocar aqui cola, eu vou cortar um pedaço, porque não é tão alto se a gente olhar aqui no desenho, aqui na foto, né? Tá bem já danado, mas dá pra ver. Olha, a vegetação tem até a altura aqui da janelinha, né? Até a metade dela. E aqui atrás passa o telhado e é bem pouquinho, olha, bem pouquinho mesmo, quase que não vê de tão ralinho que tá. Algumas assim que a gente já colocou e as graminhas rasteiras que a gente já colocou e deixou sobrar pedaços assim, que dá pra ver aqui na foto, pedaços de terra, que é o terreno onde é a passagem de pessoas. E fizemos aqui, no nosso terreiro aqui. Então, eu vou cortar aqui um pedaço e vou preparar. Eu vou usar a minha cola em spray, tá? Ela é uma cola em spray, é um adesivo permanente. É muito bom para esse tipo de trabalho, mas se não tiver, pode usar a cola branca diluída em água. Acho que tá bom, né? Então, vamos aplicar aqui um pouquinho do adesivo só na ponta aqui, tá, gente? Ó, tô aplicando aqui no cantinho. E vou colocar a espuminha. Agora a gente vai preparar este galho aqui para colocar aqui, gente, ó. Tá bom? Como mostra mais ou menos a foto ali, ó. Né? Tem aqui atrás da casa, tem essa árvore aqui descabelada. Vamos ver a altura, que vai ficar mais ou menos assim. Eu vou deixar esses galinhos aqui na base vai ficar mais bonitinho, assim, a hora que fixar no chão ali. De ter deixado até um pedacinho maior. Bom, então vamos lá. Tá, vamos ver.
De novo, mais um pouco. E agora eu vou pôr aqui um pouquinho da vegetação mais clara para dar volume, né? Quando coloco o clarinho por cima assim, ó, dá volume, dá luz. Aqui. É pouca coisa porque a árvore ali é bem pobrezinha de folhas, certo? Para mim já tá bom. E agora a gente vai fixá-la aqui atrás, né? Bem nessa altura aqui assim, ó. Se não tiver jeito, daí eu vou tirar esses galinhos que estão aqui. Vou fixá-la aqui na casa e no chão. Vou usar a cola instantânea. Bom, pessoal, para não ficar assim, só verde, verde, eu resolvi colocar umas florezinhas aqui, assim, para dar uma alegrada no ambiente. Bom, então eu vou pegar aqui, ó, com essa colinha e vou colocar umas gotinhas assim, aqui, aleatório. Então, eu peguei aqui essa corzinha aqui e vou pôr em cima aqui, ó. Depois eu viro e o que não colou vai sair fora. Ah, só para dar uma alegrada, gente. O foco, né? Não era o quintal, era a casa, né? E suas técnicas. Olha, as pontinhas aqui, né? As gotinhas. Aí fica parecendo florzinhas, né? Bom, aqui deu o telhadinho, deu uma passadinha aqui, né? Pra proteger a frente da casa. Então, pessoal, agora com a tinta preta, eu tô passando ali naquela beiradinha. Mas vocês podem colorir com a cor que vocês quiserem. Eu tô usando o preto porque eu acho que o preto deixa um pouco mais, realça a cor, né? Quanto menos a madeira chamar atenção para ela, melhor, né? Mas a cor fica de gosto da pessoa. Então, eu passei em toda a lateral 2 demãos da cor escura para poder mostrar bem, para não mostrar que, aliás, a cor da madeira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo simples. Olha a cor da minha mão, pessoal. Parece que eu mexi no barro, né? E que de fato mexi mesmo, né? Porque essa terra que eu usei aí para colocar no quintal
Ela veio do Paraná e eu lá tem uma terra bem vermelha. Aqui no estado de São Paulo a terra é bem branca, não tem muita cor. Então minha mãe esteve lá na casa do meu avô e eu pedi para ela trazer para mim um punhado dessa terra e ela trouxe. Então, e tô usando, enquanto eu tenho ela, tô usando aqui nos projetinhos. Pessoal, se vocês gostou do vídeo de hoje, deixa para mim um joinha, porque a única coisinha que eu peço para vocês em troca é o joinha de vocês, tá? Quem quiser pode comentar alguma coisinha, né? Que às vezes tem coisas que eu acabo cometendo alguns erros e eu encontro algumas soluções com vocês mesmo, né? Que tem várias que deixa dica. Eu acho muito legal essa troca de informações. Então é isso, pessoal. Olha para vocês verem como ficou a frente da casa, olha. Logo vai secar, né? E vai ficar tudo bem fixado. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa meu joinha aí. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Compartilha com quem gosta de artesanato. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!